Nós vemos cada dia mais o número de igrejas, dizem evangélicas, porque se referem a como se a base delas fosse o Evangelho de Jesus Cristo. Então se chamam, muitas delas chamadas igrejas evangélicas. Mas infelizmente, hoje em dia não dá para dizer. Dá para dizer que a maioria delas, elas se dizem evangélicas, mas na verdade não poderiam se categorizar por evangélicas. Uma igreja que é genuinamente evangélica, ela vai ter Jesus Cristo como sua meta, como seu objetivo, como sua única fonte de pregação. Ela vai ter na pessoa de Deus o dono de sua vida, o dono de suas aspirações, aquele por quem ela vive, por quem respira. Uma igreja evangélica, ela vai pregar o arrependimento, ela não vai abrir mão dessa mensagem, porque os primeiros evangélicos, eles perdiam a vida por apresentarem a mensagem do Evangelho, e a primeira coisa que eles falavam às pessoas é que elas precisavam se arrependerem de seus pecados. Precisavam reconhecer que se Jesus Cristo foi morto, ele foi morto por causa dos pecados da humanidade, por causa dos pecados do homem, e que cada homem, cada mulher traz em seu coração uma semente de pecado, e que cada homem precisa se arrepender, precisa buscar em Deus uma visão de si mesmo, de sua condição pecaminosa, e diante dessa visão, ante a santidade de Deus, ele precisa se arrepender, ele precisa mudar de vida, mudar o seu coração. Então nós vemos muitas igrejas que se dizem evangélicas, mas arrogam para si que são evangélicas, mas na verdade não o são. A gente vê um número muito grande de igrejas surgirem, e pelos slogans, imagina, uma igreja com slogan, com nome, com slogan. A igreja de Jesus Cristo não deveria ter nem nome. Não deveria ter nem nome. Se pudesse assim, apenas uma igreja cristã se reúne nesse lugar, pronto, acabou-se. Deveria ter nem nome. Não deveria ter nenhum nome, porque o único nome da igreja, da noiva, deveria se chamar apenas Igreja Cristã, a noiva de Cristo. Mas a gente tem uma série de denominações, uma série de grupos, e a gente vê que a maioria das igrejas, elas são feitas, são construídas com a meta de atrair os homens. Aí é que está o problema. A gente vê uma liderança não preocupada em levar as pessoas a Cristo de fato, de verdade. Na maioria dos casos, queridos, na maioria. A gente vê a programação toda sendo feita para fazerem com que as pessoas amem o local, amem a igreja, amem os pastores, amem toda a estrutura, sejam loucos pela estrutura, mas muitas vezes, na maioria das vezes, não seja uma pessoa que realmente é completamente apaixonado, uma pessoa que ame a Deus com toda a intensidade do seu coração. Então os slogans das igrejas uma igreja apaixonante, uma igreja feita para você, um isso, um aquilo. Meu Deus, eu fico pensando, se a noiva é do Cordeiro, por que construir uma igreja para agradar o homem? Porque a igreja, a noiva, se a noiva é do Cordeiro, por que a noiva não tem que se enamorar pelo homem?
A noiva não tem que se esmerar para agradar o homem, para agradar a mulher. A noiva não tem que ficar pensando em toda a sua programação para agradar o homem, gente. A noiva vive pela glória do Cordeiro. A noiva, quando foi encontrada, ela estava suja, ela estava ferida, ela estava maltratada. E o Cordeiro olhou para a noiva, mesmo nessa forma, e a amou, e a tem purificado, e a tem lavado, e a tem redimido. A gente vê tanta igreja que é dita evangélica, querido, mas essas igrejas, elas não casam com Deus, elas casam com os homens. Porque tudo nelas é feito para atrair os homens, e quase nada delas é feito para agradar, para atrair a presença de Deus verdadeiramente. Porque se uma igreja tem que chamar um homem, ela tem que chamar mediante a mensagem de arrependimento. Uma igreja que se presta a perder seu tempo, a focar, a pregar outra mensagem que não seja a mensagem de arrependimento, de confissão de pecados, ela está totalmente fora de seu propósito. Uma igreja tem que pregar apenas o arrependimento de pecados. Uma igreja não tem que se preocupar em ensinar as pessoas a ganhar dinheiro, a resolverem seus problemas existenciais. Não é esta a função da igreja. Uma pessoa buscando verdadeiramente, um pastor que ensina uma ovelha a desenvolver uma relação com Deus, pela palavra de Deus, e mediante a palavra de Deus a pessoa começa a amadurecer e a perceber suas mazelas, seus problemas existenciais, e ela deve aprender isso na sua própria relação com Deus. Nós não vemos nas Escrituras as mensagens dos apóstolos pregando autoajuda, pregando, sabe, coisas que levem as pessoas a resolverem seus problemas existenciais. E hoje a gente vê uma onda avassaladora de igrejas buscando atrair os homens. O noivo da igreja sempre será Cristo. O noivo da igreja, o único que a igreja tem que se preocupar em atrair, em agradar é Cristo, gente. Uma igreja que se prepara para Cristo, uma igreja que se prepara para o Senhor, quando a igreja está focada na glória do noivo, apenas nisso, em fazer com que cada membro ame intensamente a Deus. A palavra já dizia nos escritos em Atos dos Apóstolos que quem trazia para o seio da igreja as pessoas era o próprio Espírito Santo. O homem não tem que ser apaixonado pela igreja, o homem tem que ser apaixonado por Cristo. A igreja é que se apaixona por Cristo, gente. Hoje nós vemos um trabalho intenso para fazer com que as pessoas amem a igreja. Todas as programações, a conferência em cima de conferência, para manter as pessoas ali naquele ciclo. E Deus não é o principal, porque se Deus fosse o principal, meu irmão, a mensagem seria todos os dias sobre santificação e arrependimento, sobre perdão, santificação, devoção real e verdadeira a Deus. A mensagem não pode mudar, gente. João Batista morreu por causa do teor de sua mensagem. Os apóstolos morreram por causa do teor de sua mensagem. Lá em Apocalipse, inúmeras pessoas que estavam aguardando, estavam debaixo do trono e falando a mesma coisa. Nós morremos por causa do teor de nossa mensagem. O teor da mensagem da igreja, da pregação de uma igreja segundo Deus, ela nunca vai agradar ao homem. Ela nunca vai atrair o homem comum, o homem carnal, para si.
A mensagem do Evangelho sempre será confrontante, sempre promoverá num primeiro momento, meu querido, a ojeriza, a raiva, porque a pessoa é confrontada. Eu não conheço ninguém, se você conhece, eu não conheço ninguém, que num primeiro momento que seja chamada a atenção dela, que ela goste disso, que ela aprecie isso, que ela aprecie que alguém exponha seu erro. Mas a mensagem do Evangelho de Jesus, ela é exatamente isso. Foi por expor os erros das pessoas, foi por quando Herodes veio a João Batista e procurando, se afeiçoando a pessoa e ao ministério de João Batista, a primeira coisa que João Batista fez, quando Herodes se aproxima, foi ter dito: você vive uma relação de adultério, você precisa se arrepender. E por isso ele foi lançado na cadeia, gente. Então me entristece ver tantas igrejas cujo coração, o teor dessas igrejas não é alcançar o coração de Deus, não é se entregarem verdadeiramente ao Senhor, mas conquistarem o coração do homem. Então adocicam a mensagem do Evangelho, do falso Evangelho, falsificam o Evangelho, porque a palavra de Deus, ela é a espada que ela corta, divide juntas e medulas, expõe o homem em sua hipocrisia, expõe o homem em seus pecados. A verdadeira mensagem do Evangelho, ela confronta, ela não agrada. Ir a um culto, meu querido, deveria ser uma coisa que, sabe, que a gente vai, de certa forma, por obediência, sabendo que lá o Senhor vai requerer mais de nós. Deveria ser uma atitude de profunda reflexão na vida de cada pessoa que vai a um culto. Ela precisa ir com a consciência de que Deus precisa falar e ministrar ao coração dela algo mais. Ela precisa ir para o culto para saber que ela vai sair de lá convencida de que ela precisa se doar e se entregar e se dar um pouco mais a Deus, se entregar um pouco mais ao Senhor. Uma igreja que busca a glória do homem e que quer se casar com o homem não é a igreja de Deus, não é a igreja do Senhor. Uma igreja onde seja negociado, onde o culto vire um show para atrair, para impressionar os homens. O Espírito Santo não está naquele lugar, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. A noiva de Cristo, ela é recatada, a noiva de Cristo é fiel, ela não se vende ao homem, ela se entrega totalmente a Deus. As vestes dela são unicamente a intimidade dela, ela resguarda para Deus, ela não divide com o homem. Então, se você procure ver se no lugar que você chama de igreja, Cristo é sempre a única pessoa a ser glorificada, relembrada e honrada. Veja se lá não existe idolatria a pastores, idolatria à liderança, idolatria a métodos, idolatria aos ministros de louvor, idolatria à música. Se você não sair de um culto absolutamente contundido, arrebentado por dentro, reconhecendo que você ama muito pouco a Deus, que você não passa de um hipócrita, que sua religiosidade é superficial, se você não sair de um culto assim, você não ouviu a voz de Deus, e não foi Deus que falou através daquele líder que se diz muitas vezes pastor. Pense nisso. O verdadeiro culto a Deus, o lugar onde o Espírito está, vai te levar a ver quem você realmente é e o quanto que você precisa se entregar cada dia mais para que Cristo um dia seja visto na sua expressão, nos seus olhos, nas suas palavras, na sua vida. Em nome de Jesus, preste atenção nisso.